Estou aqui hoje para comunicar a todos vocês que o nosso Centro de Reprodução Humana abraçou um projeto de assistência à saúde sexual de nossos pacientes. Por que eu digo a palavra abraçar? Porque ao longo do tempo, a gente tem recebido os nossos pacientes com carinho que é peculiar a essa instituição, mas fazemos a anamnese, fazemos a propedêutica, fazemos o exame físico, mas existe um silêncio muito grande no que se diz respeito à sexualidade. Nem elas falam, eu também não falo. Como também vários médicos não falam e várias pacientes não falam. E eu abracei. Estou fazendo essa proposta de a gente apresentar no nosso centro agora a abordagem da saúde sexual das mulheres, abordando temas de grande importância. Não passar o remédio, por exemplo. Muitas mulheres chegam dizendo assim: doutor, eu estou fria, meu marido acho que vai até me deixar, eu quero que você passe um remédio para que eu possa sair daqui bem, para salvar meu casamento. Não é bem assim. A gente não pode passar logo o remédio, a gente tem que sentir a alma dessa paciente e, acima de tudo, a sexualidade em que vive essa paciente. A disfunção sexual mais frequente em vocês, mulheres, é o desejo sexual hipoativo. Ou seja, há uma diminuição do desejo sexual. Aquele desejo sexual que antigamente era fogoso, não podia tocar em você, que você ficava logo com aquele desejo todo de ir ao ato sexual, ele com o tempo vai diminuindo. Ele vai diminuindo, mas não acaba. Ele apresenta-se em qualidade, ou seja, há uma necessidade do exercício pleno da sexualidade, o marido ou parceiro ou a parceira tem que saber disso para que possa ir ao ponto e motivar em ti o aparecimento do desejo. Então, o desejo sexual hipoativo nada mais é do que a fonte principal da saúde sexual, né? Já que a saúde sexual ela é indispensável para a construção de um perfeito bem-estar biopsicossocial do indivíduo. É pouco lembrado por nós médicos nas consultas. A resposta sexual humana deve ser compreendido como uma das maneiras pela qual expressamos o afeto. Essa resposta é influenciada tanto por fatores biológicos, como fatores psicológicos, como fatores socioculturais e éticos, filosóficos e também religiosos. Na década de 60 e na década de 70, pesquisadores traçaram uma progressão de como é essa resposta sexual humana. Então colocaram-se um modelo linear, em que um vai chamando o outro. O desejo chama a excitação se chama ao orgasmo, e o orgasmo chama ao relaxamento. Porém, nós observamos que o nosso tipo de criação, a criação que foi passada para nós, de que o homem é diferente da mulher, e que o homem é dominador, a mulher é dominada, estabeleceu-se em cima dessa linha da resposta sexual aquilo que nós chamamos de relação dissimétrica, em que a mulher sempre era colocada como limitada, a mulher era recatada, a mulher sempre aceitava sempre, embora não tendo vontade de ter relação, ela tinha que aceitar, ela nunca tinha que reclamar, ela sentia, mas o sentimento dela era contido e ela sempre aceitava. E assim, o desejo, que é produzido pela ativação do cérebro
e que está diretamente relacionado a um estímulo sexualmente excitante, ele passa-se a ser hipoativo quando você copia esse modelo antigo de relação dissimétrica. Assim sendo, há uma perda do desejo espontâneo, não tem vontade de fazer sexo, e o que é principal para caracterizar uma disfunção sexual é a causa de um sofrimento e angústia pessoal. Nossa, quantas mulheres estão aí sofrendo, quantas mulheres aí estão sendo mal amadas, quantas mulheres estão aí aceitando seus maridos, não estando preparadas naquele momento para isso. Essa perda desse desejo pode ser primário ou secundário, pode ser global ou situacional, pode ser transitório e pode ser permanente. Quando é que nós temos um desejo, a diminuição do desejo sexual de uma maneira primária? É aquela mulher que nunca teve interesse ou desejo sexual. Na maioria das vezes é causado por uma alteração psicológica. Aí nós devemos encaminhar para o psicólogo, que vai fazer a sua análise psicológica, e de uma maneira empírica nós também podemos usar drogas pró-sexuais. A situacional, ou seja, desejo sexual hipoativo situacional, é aquele desejo inibido por apenas situações, inclusive pelo próprio parceiro. Se o parceiro está sendo mal, se o parceiro não está sendo companheiro, essa mulher inibe o seu desejo. É uma origem exclusivamente psicológica e você faz uma orientação, você traz o casal, você conversa com o casal, enfim, com o concurso do psicólogo. Global é aquela pessoa que não tem desejo em nenhuma situação. Muitas vezes, essa mulher pode ter um prolactinoma, ou seja, quando você dosa a prolactina vem muito alta e a gente vai e acha um tumor de hipófise, um prolactinoma. Consequentemente, esse prolactinoma diminui uma substância que é muito importante para a ativação da resposta sexual e essa mulher não tem desejo sexual. Ela melhora, ela fica boa com um tratamento que na maioria das vezes é clínico, não é um tratamento cirúrgico. As comorbidades sistêmicas, senhoras que têm doenças cardiovasculares, metabólicas, como por exemplo diabetes, endócrinas, doenças relacionadas ao sistema nervoso central e principalmente as doenças genitais, mulheres que fizeram cirurgias, mulheres que têm endometriose, mulheres que têm processos vulvovaginais. Gente, olha, às vezes uma inflamação na vagina, às vezes um ardor vaginal, ele já denota que essa mulher tem alguma alteração de dualidade com o seu esposo. Muitas vezes não estão falando o mesmo idioma sexual. Então, há necessidade de se tratar, de trazer o casal e orientar bem o casal. E o psicológico são pensamentos negativos sobre o sexo. Mulheres que tiveram trauma sexual na primeira relação, o trauma da lua de mel, mulheres que foram abusadas, mulheres que foram submetidas, passaram pelo estupro, os partos traumáticos, né? E principalmente mulheres que têm o tratamento para a infertilidade, quando o médico, ele que orienta a época certa do momento do ato sexual, entrando na intimidade do casal. Finalmente, o relacionamento conjugal, sempre nós vamos falar no relacionamento conjugal, homem e mulher. Há necessidade de que esse relacionamento conjugal esteja bem. A relação sexual, a resposta sexual, tem aspectos que são importantes, aspectos negativos e positivos para a relação. Como aspectos negativos, né?
Às vezes um carinho faz bem, ou seja, o parceiro não dá um carinho, o parceiro não estimula adequadamente, o parceiro não é atraente, ou seja, não se prepara para o ato sexual, do jeito que chega na rua quer ter o ato sexual, é hostil, é bravo. Consequentemente, como é que essa mulher vai reagir? Então, esses são os aspectos negativos da relação sexual. Já os aspectos positivos, vocês estão vendo aí uma mão acenando para cima, é quando essa mulher tem um parceiro atraente, amigo, companheiro, cúmplice, sedutor, responsivo, que o casal alimente um amor pelo outro, que haja um estímulo físico adequado, emoções positivas, sim. Aí essa mulher tem chance de voltar à sua vontade, o seu desejo e, consequentemente, lograr um ato sexual bastante proveitoso. Existem os fatores de inibição ao sexo, que são as variáveis culturais, ansiedade, no caso, que é muito importante, as mulheres por si só são ansiosas, o perigo, situação de perigo, de estresse, de medo, de rejeição, ou seja, medo do desempenho sexual. Será que eu realmente, principalmente jovem, a gente vê isso, a jovem que se lança para o primeiro ato sexual vai com medo do desempenho. Fulano já tem experiência, nunca teve experiência, será que eu vou reagir bem? E os fatores sociais e principalmente os fatores religiosos. Consequentemente, com a progressão da sociedade, aquela relação dissimétrica homem-mulher, homem dominador, mulher dominada, passou para uma relação conflituosa, ou seja, a mulher começou a ver que ela tem a possibilidade, que ela tem o direito de reagir. Aí vem essa frase muito sábia da fonte que eu pesquisei. Estamos aprendendo que o encontro de um homem e uma mulher forma um casal, mas não forma uma relação. Muitas vezes você se une, mas aquela relação mesmo de entrega, de compreensão, não existe. E como esse casal vai reagir bem sexualmente? Fatores de ativação do desejo. O desejo tem uma ativação. Quais são os fatores? Segurança, um ambiente adequado para fazer amor. Vocês já pensaram em fazer amor num ambiente em que as casas são perto uma da outra, que ninguém pode fazer nada, ninguém pode se expressar? Algumas mulheres gostam de gritar, alguns homens gostam de gritar, ou seja, é ação pura mesmo do ato sexual. E o lado afetivo. A afetividade é importante. Gente, nós temos que aprender a ser afetivos. Nós temos que amar as nossas parceiras. Nós temos que amar a nossa parceria. Nós temos que amar e respeitar. E assim sendo, o que é que nós queremos dentro desse processo de orientação para a melhora do desejo sexual? Eu coloco muito nessa frase de uma fonte que eu pesquisei. Começou assim, sem explicação, sem haver sinceridade, sem haver amor, e o amor, que era mentira, foi surgindo e virou verdade. Ou seja, quando os dois se unem, quando os dois se completam, consequentemente, nós vamos ter uma resposta bem importante. Agora, por que, quando a gente aborda a sexualidade, a gente tem que ter um trabalho essencialmente educativo? Porque a sexualidade do homem é diferente da sexualidade da mulher. Eu vou colocar só algum item só, para não ficar muito extensivo. Por exemplo, o homem, ele focaliza mais o genital, a mulher focaliza mais o corpo. O homem tem uma atitude básica de conquista e poder, a mulher não, de troca, mais de entrega. A mulher é mais sensual. E assim sendo, os modelos definidos pelo Kaplan na década de 60 e 70, esse padrão linear, desejo, excitação, orgasmo e resolução, significa o quê? Uma situação levou o desejo e foi chamando um ao outro.
certo? Isso era muito visível nos inícios, nas fases que nós somos mais novos, em que os hormônios estão lá em cima, os estímulos estão lá em cima e, consequentemente, basta ligar, basta ter um clima que já vem já o desejo e, consequentemente, a excitação, o orgasmo e a resolução. Esse modelo aqui é um modelo que nós acompanhamos nos nossos orientações às nossas pacientes. É o modelo de uma psiquiatra canadense chamada Rosemarie Basson, em que ela diz que o desejo sexual espontâneo não existe, mas ele passa a existir através de uma intimidade emocional. Eu me lembro bem daquela música, eu não lembro bem o autor, que diz assim: era apenas tudo uma brincadeira e foi crescendo, crescendo, nos alimentando, e aqui nós estamos juntos realizando um ato maravilhoso de amor e crescimento do amor. Então, esse modelo é um modelo em que você traz para a sua mesa, para a sua prescrição, você traz a questão da sexualidade, que é a mola mestra, a mola propulsora da nossa sobrevivência. E, finalmente, eu quero dizer a vocês, nessa frase aí, atentem bem, que biologicamente o desejo sexual é igual para homens e mulheres. Porém, a construção social da sexualidade é diferente. Os homens são estimulados a expressar o seu desejo sexual e as mulheres são ensinadas a reprimi-lo. Então, vocês observem que não é apenas uma situação de medicamento, mas é uma situação de revitalização de um relacionamento. E é isso que o Centro de Reprodução Humana de Magalhães se propõe. Se propõe para que os casais possam construir, para que os casais possam se respeitar, para que os casais possam viver intensamente a sua sexualidade, o seu desejo de estar juntos. Ou seja, nós estamos aqui abertos com o nosso propósito de servi-los. Esperamos vocês.